Pai Santo, nós te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos em Tua presença como igreja para celebrar o Teu nome e para ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor Deus, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas porque um dia o Senhor nos resgatou, nós estamos aqui nessa noite. Estamos aqui para cultuar ao Senhor, para adorar o Teu nome e para ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Abre, Senhor Deus, nossos corações e mentes para recebermos aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja e que possamos, Senhor Deus, responder com fé tudo aquilo que o Senhor há de falar conosco. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. É muito bom estar de volta. Ficamos aí 3 semanas de férias. Estávamos com saudade dos irmãos, mas foi um tempo muito precioso. Louvamos a Deus pela vida da igreja, da liderança. Também pela generosidade de muitos irmãos que cooperaram para que a gente tivesse esse tempo de férias. Foi um tempo especial, tivemos o privilégio de ficar numa casa para férias de pastores e missionários de uma igreja batista, que tem relação com a rede que nós fazemos parte. Então, não só descansamos, como também fizemos amizades, fizemos conexões com essa igreja, aprendemos um pouco com eles, observamos um pouco a realidade que eles vivem ali. Tive o privilégio de ter um tempo de café com o pastor Lucas Parks, que é o pastor dessa igreja que nos hospedou durante essas 3 semanas. Descansamos e voltamos renovados para mais um tempo de serviço ao Senhor. Nós estamos já há algumas semanas, essa é a 5ª mensagem de uma série denominada Fé em Meio às Incertezas. É uma série de mensagens no livro do profeta Abacuque. O livro de Abacuque fala sobre um momento onde o povo de Deus, o povo de Israel, ali no Antigo Testamento, se encontrava em uma situação muito difícil. Era algo recorrente na história do povo de Israel, eles se verem em situações assim. Eles eram subjugados e viam o mal prevalecer diante de um aparente silêncio de Deus. Como eu disse, esse não foi o único momento difícil do povo de Israel. E assim como das outras vezes, Deus ele levanta um profeta no meio do seu povo. E para esse período em questão, esse profeta foi Abacuque. E é interessante porque, diferente de outros livros proféticos, o livro de Abacuque, ele tem uma particularidade, como nós temos falado aí ao longo dessas semanas. O livro de Abacuque apresenta para nós um diálogo do profeta com Deus. Abacuque leva diante do Senhor as suas inquietações, as suas dúvidas, em meio ao crescente mal no meio do povo de Israel. E é interessante porque os questionamentos e as incertezas, as dúvidas de Abacuque, nos mostram que a nossa caminhada de fé, ela também é marcada por momentos de dúvidas e incertezas. Que diante de um Pai amoroso, nós podemos e devemos colocar diante dele as nossas queixas, as nossas dúvidas e até mesmo as nossas frustrações, quando nós temos a percepção em que o mal ele está crescendo. Aprendemos também que a dúvida nem sempre é ausência de fé, mas ela pode ser parte dela. Mas como assim? É diferente de quando recorremos a Deus como última alternativa, do que quando nós temos dúvidas e recorremos primeiramente a Deus. Diante da nossa dúvida, diante de uma fé vacilante, diante de incertezas, recorrer a Deus e até mesmo trazer
questionamentos sinceros e honestos a Deus antes de recorrer a qualquer outra coisa é um ato de fé. O problema é que nós, por vezes, temos uma atitude incrédula. Nós gastamos todas as nossas alternativas, as nossas forças, os nossos recursos pessoais, temos fé nas nossas habilidades, nas nossas posses, e quando isso tudo falha, a gente questiona o Senhor. Há uma diferença entre a fé e a incredulidade no momento em que nós recorremos ao Senhor. E o que nós vemos aqui é o profeta, mesmo questionando o Senhor, ele tendo uma atitude de fé. E esse texto nos ensina que o povo de Deus, ele pode errar, ele pode cair, ele se afasta dos caminhos do Senhor quando ele esfria o seu zelo e a sua devoção. Quando a piedade é abafada. Só que o texto nos diz que por amar o seu povo, Deus ele não fica indiferente quando nós nos desviamos, esfriamos. Pelo contrário, ele levanta homens fiéis que pregam a palavra com verdade e sem temor, sem temer os inimigos, para que o povo de Deus se desvie dos maus caminhos e retorne ao Senhor. Aprendemos que, por vezes, Deus ele se mantém em um aparente silêncio, apesar do clamor do seu povo. E, por vezes, ele faz isso para provar a fé do seu povo em períodos de crise. Ainda que tenhamos que viver em grande crise e perseguição, nós continuamos crendo em Deus. Essa, de alguma forma, é a mensagem do livro do profeta Abacuque. Porque nem sempre a resposta de Deus é como nós esperamos. E por que as coisas acontecem dessa forma? Porque Deus, ele vê a história por inteiro. Para ele não há passado, presente e futuro. Deus ele é o Senhor da história e ele conhece todas as coisas, enquanto nós somos extremamente limitados. E o Senhor ele faz isso porque nós temos a mania tola de querer dizer a Deus o que ele deve fazer. Mas Deus ele é soberano para responder como ele quiser e quando ele quiser. Mas quando nós temos uma fé amadurecida, nós podemos ficar tranquilos a partir do nosso conhecimento de Deus, a partir dos atributos de bondade, misericórdia, amor e justiça do nosso Deus. O livro de Abacuque nos ensina também que Deus ele é o Senhor do mundo. Ele governa sobre todas as coisas, sobre o seu povo, mas ele tem poder sobre todas as coisas. Deus governa sobre todas as nações. No texto que nós leremos hoje, nós vemos os alertas do Senhor em relação aos caldeus. Um povo que estava se destacando politicamente, se tornando uma grande potência, mesmo sendo esse povo mau e perverso. Só que quando a gente olha para o texto, nós vemos que era o próprio Deus que estava levantando os caldeus para cumprir os seus propósitos. Que ele continuava sendo Deus, e ele estava no controle de todas as coisas. E essa verdade não pode levar a mim e a você ao desespero, pelo contrário, ela deve nos levar a confiar ainda mais no Senhor. Na semana passada, pastor Eduardo pregando, nós aprendemos um pouco sobre a resposta do Senhor à queixa do profeta Abacuque. Basicamente, Deus mandou Abacuque escrever a resposta como uma visão. A resposta de Deus é que ele havia de castigar os caldeus, aquela nação que ele mesmo estava se levantando para castigar outras nações, mas também para disciplinar o seu próprio povo. Hoje,
eu convido você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 2, a partir do versículo 5, e veremos como, diante das nossas incertezas, Deus permanece justo, e por Ele ser justo, Ele não deixará impune o mal das nações, mas também Ele não deixará impune o mal dos indivíduos. Abacuque 2, a partir do versículo 5, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restam virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você. As vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor, que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha ao invés de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice com a mão direita, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorde, e à pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se assentar. O que nós vemos aqui são alertas em relação ao mal cometido pelos caldeus, por Nabucodonosor, pelo império da Babilônia. Não sobre questões aleatórias, mas por intermédio do profeta Abacuque, o Senhor cita individualmente pecados, atitudes de maldade cometidas por aquele povo em relação a outros povos. E é interessante porque o Senhor, Ele promete, Ele dá a certeza de um julgamento para cada uma dessas ações, dessas 5
maldades, desses 5 pecados cometidos por aquele povo. Como cristãos, vivemos em uma tensão constante entre a promessa de justiça divina e a realidade do sofrimento e da injustiça no mundo. Esse é o momento que Abacuque está vivendo. Ele está proferindo as palavras do Senhor que ainda haviam de se cumprir e se cumpriram. Porém, para quem está naquele momento da história, a espera é angustiante. A espera traz para o homem o sentimento de incerteza, de dúvida, se Deus ele não está sendo indiferente a tanta injustiça e tanta maldade. Por isso, hoje, eu gostaria de convidar você a mergulhar no coração desse paradoxo, através das palavras de Deus, por intermédio de Abacuque, e esses 5 ais de Deus para aqueles que praticam o mal. Nos primeiros versículos, do 5 ao 11, nós vemos Deus falando por intermédio de Abacuque a natureza do seu julgamento. Ele começa trazendo uma apresentação clara do julgamento de Deus. Os primeiros ais que ele traz são relacionados à ganância, à opressão e à injustiça. E esses 3 temas que são narrados do versículo 5 ao versículo 11, e eu não vou me ater nesse momento à prática exata do que o povo estava sofrendo, do mal que era cometido naquela época, como nós já lemos aqui, mas eram práticas efetuadas pelos caldeus. Porque parece que nós estamos lendo um registro histórico que está completamente desconectado da nossa realidade. Porque esses são temas universais que encontramos todos os dias nos jornais, na internet, em cada história de corrupção, em cada história de abuso de poder que nós vemos hoje. Porque o homem continua sendo dirigido pelo pecado, como era no passado. Muda-se o contexto, muda-se a era, mas a origem, a raiz do mal e as práticas, os pecados continuam sendo os mesmos. Porque esse texto é um lembrete de que, embora a injustiça pareça prevalecer, a injustiça não é a última palavra, quando temos a certeza que cremos em um Deus que é soberano, que governa sobre todas as coisas, inclusive sobre os maus. Não que ele não é o autor do mal, mas em sua soberania ele usa até mesmo o mal para castigar nações e, sobretudo, por vezes, para disciplinar até mesmo o seu próprio povo. Esse texto também nos serve como alerta para a nossa responsabilidade em cada um desses temas. Uma vez que nós somos embaixadores de Cristo, nós temos uma responsabilidade, porque somos o povo da missão. Temos uma responsabilidade diante do mal. Temos uma responsabilidade de uma autoanálise em nossas próprias vidas, em nossos próprios corações, em relação ao mal que há em nós. Uma vez que fomos salvos, não somos mais escravos do pecado, mas devemos nos lembrar que até o dia em que o Senhor nos chamar, até o dia em que formos transformados, glorificados, ainda convivemos com a presença do pecado. Portanto, o alerta de Deus não é simplesmente um apontamento para os de fora, mas também um convite para o arrependimento dos seus filhos. Afinal de contas, o povo de Deus passava por aquela situação não por conta de um triunfo, somente um aparente triunfo do mal sobre o bem, mas também era uma consequência do seu próprio pecado.
Por isso, Abacuque aqui, ele começa falando, Deus começa falando através de Abacuque, em relação à ganância. O versículo 5 fala sobre isso, a partir do versículo 5, e como ela se expande, e que a ganância, ela tem um potencial de nunca satisfazer o ganancioso. O ganancioso, ele nunca está satisfeito, ele se alimenta daquilo ali, mas a verdade é que é um poço sem fundo. Quem é dominado pela ganância, quanto mais ele se alimenta dela, mais ganancioso ele se torna. E em nossa sociedade moderna nós vemos isso todos os dias. Não é uma particularidade daquele tempo. A ganância não é um problema apenas lá de fora, é um problema em nossos próprios corações. Esses versículos nos convidam a olhar para dentro e perguntar: onde eu estou permitindo que a ganância dirija a minha vida? Em quais áreas da minha vida em que o dinheiro, as posses, o obter mais, tem dirigido, tem governado sobre a minha ética, tem governado sobre as minhas outras responsabilidades com Deus, com a família? Onde eu estou permitindo que a ganância dirija a minha vida? De onde vem a corrupção, a não ser de corações gananciosos? De onde vem a violência, em boa parte, se não de corações gananciosos? De onde vem a desonestidade, os desvios éticos, não somente na política, mas em nossos ambientes de trabalho? Deus, ele fala também sobre o seu olhar sobre a opressão. Nós vemos até ali o versículo 8, Deus se dirigindo diretamente, falando diretamente aos opressores. E esse texto de Abacuque nos mostra um Deus que não ignora o clamor daqueles que estão sendo oprimidos. E nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a ouvir esse clamor, porque somos embaixadores de Deus, somos o povo de Deus, o corpo de Cristo na terra. O clamor dos oprimidos exige que a igreja esteja de ouvidos atentos a esse clamor. Somos chamados a ouvir esse clamor e somos desafiados a pensar como podemos ser vozes de justiça e esperança em um mundo quebrado. Em um mundo onde pessoas estão sendo maltratadas e injustiçadas por aqueles que são maus. Nós vemos também Deus fazendo um alerta em relação à violência. Nos versículos 9 a 11, ele fala sobre a construção de uma casa com ganho injusto. A violência que Abacuque descreve não é apenas física, mas é uma violência contra a própria criação de Deus, uma violência contra a ordem que Deus estabeleceu para a humanidade. Em nosso mundo vemos isso na forma como o poder é frequentemente usado para oprimir e destruir o outro. E quando nós olhamos isso, quando nós olhamos a injustiça, quando nós olhamos a maldade sobre o outro, nós somos convocados a refletir como nossa fé em Cristo nos capacita, não simplesmente a resistir o mal, mas também sermos agentes de reparação dessas injustiças. Esse texto de Abacuque nos confronta com uma realidade muito dura, muito difícil, mas ele também nos oferece uma visão de esperança. Porque temos a certeza que Deus vê a injustiça, e Ele não simplesmente vê a injustiça, como Ele se importa. E Ele se importa de uma forma que Ele promete que haverá julgamento àqueles que praticam o mal e a injustiça. E o nosso desafio, então, é viver à luz dessa promessa, buscando a justiça e o amor de Deus em cada aspecto das nossas vidas.
A partir do versículo 12, até o versículo 11, nós vemos a origem, de onde vem o julgamento de Deus, a partir do pecado do homem, a partir da maldade. A partir do 12, nós somos encorajados por uma segunda verdade: a inevitabilidade da justiça de Deus. Que a justiça de Deus, ela é inevitável, ela vai ocorrer, mesmo que sejamos tentados a achar que Deus está demorando, que Deus não está fazendo nada, que Ele está em silêncio. Porque, continuando a sequência do livro de Abacuque, chegamos a uma promessa poderosa, que também é reconfortante. Nessa sessão, a partir ali do versículo 12, nós podemos ver a apresentação de uma promessa que se manifesta em um mundo que muitas vezes é marcado pela injustiça e pelo sofrimento. Abacuque nos apresenta uma visão contrastante. Por um lado, a realidade da injustiça humana, e por outro lado, a promessa divina de que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. É um lembrete de que, apesar da aparente demora, a partir do nosso ponto de vista, a justiça de Deus, ela não falhará. O versículo 12 nos fala sobre construir uma cidade com sangue e fundá-la na iniquidade, no pecado. Isso nos remete a como as nossas sociedades, nossas instituições e até mesmo muitos que se dizem povo de Deus, que carregam o rótulo de igreja, podem ser construídas sobre a injustiça e a iniquidade. O texto de Abacuque, ele nos leva a refletir sobre como nós podemos buscar a restauração e a reconciliação em nossas próprias esferas de influência, nos locais onde nós estamos. Como somos agentes do reino de Deus em meio a um mundo quebrado, onde a iniquidade, a maldade, a perversidade parece governar. Caminhando na certeza da promessa que o mundo será cheio do conhecimento da glória de Deus, como está escrito no versículo 14. Há uma promessa extraordinária, que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Essa promessa aponta para um futuro onde a justiça de Deus será plenamente realizada. Essa esperança não é um chamado também para uma passividade, uma espera apática por meio do seu povo, mas sim uma convocação para uma ação ativa na promoção da justiça e da misericórdia nesse mundo quebrado que vivemos. E fazemos isso até que o Senhor restaure todas as coisas completamente. Porque a justiça de Deus, ela é inevitável. Isso não é um se Deus vai agir, mas um quando Deus vai agir. O livro de Abacuque nos encoraja a viver com a certeza de que, embora a justiça de Deus aos nossos olhos possa parecer distante, ela virá. E essa é uma fonte de grande esperança e também de encorajamento e motivação para que eu e você vivamos nesse tempo de acordo com os valores do reino de Deus e não como alvos desses ais de Deus, como ele proferiu através do profeta Abacuque. Ai daquele que constitui suas posses a partir de forma desonesta, aqueles que praticam o mal, a violência. Essa parte do livro de Abacuque nos desafia a olhar além das injustiças imediatas e confiar na promessa de Deus de uma justiça final e completa. E qual é o nosso papel até que isso ocorra? Como discípulos de Jesus, somos convocados a sermos agentes dessa justiça.
espalhando o conhecimento da glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque um dia o Senhor virá e Ele porá fim, de uma vez por todas, a toda injustiça. A igreja, ela é uma espécie de showroom do reino de Deus. Ela é uma antecipação incompleta daquilo que o Senhor realizará por completo. Precisamos ser um modelo desejável para aqueles que estão de fora e estão atônitos com a injustiça e com a maldade. Devemos ser promotores da justiça, porque cremos em um Deus que porá fim em toda a injustiça, como nós lemos, do versículo 15 ao 20. Na parte final desse capítulo tão poderoso do livro de Abacuque, nós somos confrontados com a realidade do julgamento de Deus sobre todas as formas de maldade, de injustiça e de idolatria. Esse trecho nos chama a refletir sobre a natureza da verdadeira justiça e como nós devemos responder a ela. Esses versículos mostram Deus desafiando diretamente práticas injustas e a idolatria. E em nosso tempo, a idolatria pode não ser tão evidente como nos tempos antigos. No nosso meio, sobretudo, no meio evangélico. Mas nós devemos nos lembrar que ainda hoje existem formas sutis e destrutivas de idolatria. E elas se manifestam através do poder, do sucesso, do dinheiro, da autopromoção, do conforto. Pior, às vezes caímos na tentação de idolatrar coisas boas, que deveríamos usá-las para glorificar a Deus, mas as transformamos em ídolos. Por isso Deus confronta a injustiça, mas confronta também a idolatria. No versículo 15, vemos a denúncia que o Senhor faz sobre a maldade, o abuso do poder, quando os caldeus embebedavam os seus escravos para ver a nudez daquelas pessoas, a fim de envergonhá-los. E o Senhor diz que um dia eles seriam envergonhados, não diante dos homens, mas diante do justo juiz. Jesus faz aqui uma aplicação, o Senhor faz aqui uma aplicação importante para toda forma de exploração e abuso sobre o outro. Portanto, esse versículo nos convida a considerar como podemos, às vezes, sermos cúmplices a tais injustiças, mesmo que de maneiras não intencionais. Nós somos convocados a agir de forma diferente. Que o Senhor, Ele detesta, que o Senhor, Ele abomina esse tipo de prática. Qualquer tipo de abuso, de qualquer tipo de exploração do outro, a fim de envergonhar, de trazer a vergonha àqueles que estão em uma posição inferior, em algum contexto, em algum tipo de instituição. O Senhor não deixará impune esse tipo de pecado, assim como Ele diz que a idolatria ela é inútil. Nos versículos 18 e 19, Ele fala sobre a futilidade da idolatria. Daqueles que criam ídolos que não podem falar ou ouvir, daqueles que idolatram coisas que não são capazes de trazer o contentamento e a satisfação que só Deus pode dar. Como muitos, em busca de significado, de segurança, de aprovação, colocam a sua confiança em coisas que são fundamentalmente incapazes de satisfazer as nossas necessidades mais profundas. E diante disso tudo, a certeza que nós temos é que Deus, Ele é santo e justo. No versículo 20, Abacuque conclui o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui nós somos lembrados da grandeza
e da santidade de Deus, contrastando com a pequenez e a futilidade dos ídolos e dos maus. Essa parte de Abacuque deve levar a mim e a você a uma profunda reflexão sobre a nossa própria vida e fé. Como discípulos de Jesus, somos chamados a rejeitar a idolatria, a injustiça e a maldade. Essas que nos cercam a todo tempo. Rejeitar essas coisas e nos voltar para o único e verdadeiro Deus, cuja justiça e amor são a nossa maior esperança e conforto. Diante desse cenário, diante dessa resposta dos 5 ais sobre os caldeus, que é interessante porque eles são colocados em uma estrutura de cântico, onde Deus de alguma forma zomba do mal dos caldeus, aquele mal que aos olhos do povo de Israel, até mesmo do profeta, parecia insuperável. O Senhor zomba. Aquilo é pequeno, aquilo não é nada. Nós somos convocados a aplicar essas verdades à nossa própria vida. Após olharmos profundamente a mensagem de Abacuque, é essencial considerarmos essas verdades que impactam o nosso viver diário. O livro de Abacuque, assim como toda a Bíblia, nos encoraja a não sermos simplesmente ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes ativos dela em nosso mundo. Ao lermos esses versículos, nós somos convidados primeiramente a viver com integridade em um mundo injusto. Somos convocados a viver com integridade em um mundo que é frequentemente marcado pela injustiça. Isso significa sermos honestos em nossas interações, justos em nossos negócios, em nossas relações comerciais, compassivos em nossas relações. A nossa fé em Cristo, no Evangelho, deve influenciar cada aspecto da nossa vida e não apenas nos momentos em que estamos reunidos no culto a Deus. Por vezes nós somos tentados a usar a injustiça para justificar os nossos próprios erros. Eu estava de férias, os irmãos sabem, a gente ganhou um presente de passar um tempo fora do país. E como todo bom brasileiro, você aproveita para renovar o estoque de eletrônicos. Você vende aqui para comprar lá aquele negócio todo. E eu aproveitei a oportunidade para trocar o meu laptop. E eu comprei e ele ficou um pouquinho acima da cota. Aí eu falei assim, eu vou declarar, porque ficou muito pouco, para não passar pelo constrangimento, é o que é certo. E também me traz uma tranquilidade, às vezes eu preciso viajar a trabalho, em missão pela Atos 29, e preciso do computador, e tem que estar legalizado, é o que deve acontecer. Eu não estou falando isso para me vangloriar, pelo contrário. Eu me questionei depois, será que se tivesse passado muito da cota, eu teria feito isso? Afinal de contas, o imposto ficou muito pequeno, passou muito pouco. E às vezes a gente é tentado a pensar assim, poxa, mas esse governo corrupto, a gente já paga tanto imposto, ainda vou ter que pagar imposto de uma coisa que deveria ser barato no Brasil, mas aqui custa o triplo do preço. Já percebeu como nós temos essa mania de tentar usar como justificativa, talvez, impostos, leis injustas, para agirmos assim? Mas foi interessante, porque quem já viajou, né, e sabe que quando você chega ali naquele momento da receita tem nada a declarar e bens a declarar. A fila de bens a declarar está sempre vazia. E todo mundo vai no nada a declarar. E eu virei ali. Eu tinha feito a declaração prévia, agora é possível. Eu estava já com papel, já tinha pago o imposto. E foi engraçado, porque eu cheguei naquela sala, tinham 2 agentes, literalmente com o pé assim para o alto, conversando, e tomaram um susto quando viram alguém entrando ali. Ou seja, não é comum ninguém entrar naquela sessão. Aí pois não, o que o senhor quer? Eu falei, não, eu tenho um bem a declarar. Você quer declarar? Não, eu quero declarar um bem que eu adquiri, que está um pouco acima da cota.
mas eu já... Aí, calma aí, tipo assim, você via tamanha a surpresa daqueles profissionais ali, e que o que aparentou para mim é que não é muito comum pessoas adentrarem naquele local. E como situações assim nos tentam falar assim, eu estou fazendo papel de otário. Será que naquela fila enorme de pessoas, estava chegando um monte de voo naquele horário, está todo mundo sem bens a declarar? Só eu que estou fazendo papel de bobo. Mas a palavra de Deus, ela nos convida a procurar viver com integridade, mesmo que o mundo seja injusto. Que o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo aquilo ali, mesmo que todo mundo tenha normalizado aquilo ali. E somos convidados também a confiar na justiça de Deus. Em um mundo onde a injustiça muitas vezes parece prevalecer, manter a fé na justiça divina pode ser um desafio. Devemos encontrar força e esperança na promessa de que Deus, Ele é justo e fiel. Isso não nos isenta de agir contra a injustiça. O fato de confiarmos que Deus é justo e que Ele vai punir a injustiça de forma implacável, não é um convite à apatia, mas um encorajamento que nos dá a perspectiva correta das nossas ações, para sermos agentes de justiça e misericórdia no mundo. Somos chamados a sermos agentes de justiça e misericórdia em nossas cidades. Isso pode se manifestar de muitas maneiras, através das ações de misericórdia com nossa igreja, com nossa comunidade de fé, mas também até mesmo em pequenas ações diárias de bondade e generosidade para com o próximo. Somos desafiados não a sermos passivos diante da injustiça, mas ativos na promoção do reino de Deus na terra. Não que vamos resolver todos os problemas da injustiça, mas para que sejamos esse modelo de vida desejável para aqueles que estão de fora, que possamos ser um prelúdio daquilo que virá nos novos céus e nova terra, onde toda injustiça se cessará. Mas, acima de tudo, esse texto que aponta a maldade e o pecado dos caldeus é um convite para a reflexão pessoal, para mim e para você, ao arrependimento. Ao meditarmos nesse texto, devemos ser levados a uma reflexão pessoal ao arrependimento. A refletirmos em nossas vidas onde temos falhado em responder à injustiça. Em nossas vidas, onde nós estamos permitindo que a injustiça governe, que a maldade governe. Onde temos idolatrado o sucesso, o poder, o conforto e até mesmo as coisas boas que o Senhor nos dá. O arrependimento é um passo crucial para a transformação pessoal e para viver de maneira alinhada com o Evangelho. Essas aplicações práticas nos desafiam a olhar para além de nós mesmos e ver o mundo através dos olhos de Cristo. Ao fazer isso, podemos agir dessa maneira e refletir a justiça, o amor e a misericórdia do Senhor. Gostaria de concluir dizendo que, através dessa jornada que estamos no livro de Abacuque, nós vemos o profeta lutar com questões de injustiça, de dúvida, mas em todo momento ele se manteve firme na promessa divina. Nós, como Abacuque, muitas vezes nos encontramos em meio a um mundo que parece desmoronar ao nosso redor. Um mundo onde a injustiça e a dor são abundantes. Mas a mensagem central que emerge é a certeza de que Deus é justo e Ele fará justiça. Abacuque nos ensina que mesmo na espera, mesmo na dúvida, podemos ter confiança de que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele é um Deus de justiça, um Deus que prometeu que a terra será cheia da sua glória, do conhecimento da sua glória. Talvez você aqui nessa noite se encontre com dúvidas se Deus vai ou não agir com justiça diante de um mal que você tem enfrentado. A certeza que você pode ter a partir do que Deus fala pela sua palavra é que esse Deus,
O mesmo Deus de Abacuque é o seu Deus. E ele é justo. Ele não é leniente com o mal. E a prova disso é o próprio Evangelho. É olhar para a cruz e ver que Deus, Ele não nos deu anistia do nosso pecado. Ele nos deu um substituto. A justiça de Deus, ela foi aplacada na pessoa de Jesus Cristo. Deus, Ele é tão comprometido com a sua justiça, em punir o mal, que Ele não foi indiferente ao nosso pecado. O seu filho, o seu único filho, aquele que não cometeu pecado, precisou tomar o nosso lugar na cruz e morrer em nosso lugar, para que hoje pudéssemos também ser chamados filhos de Deus. Ao olharmos para a cruz, a nossa dúvida, a nossa suspeita de que Deus talvez esteja em silêncio, em justiça, ela deve cessar. Porque na cruz nós vemos Deus sacrificando o seu Filho amado, que não pecou, para que a maldade, o nosso pecado, fosse absolvido. Esse sermão não deve ser para mim e para você apenas um exercício intelectual, mas um convite a uma resposta pessoal. Talvez você esteja lutando com dúvidas sobre a justiça de Deus em sua própria vida. Lembre-se do Evangelho, lembre-se do que Cristo fez na cruz por você, lembre-se que foi necessário Cristo ir morrer em seu lugar para que você não fosse condenado. Talvez você esteja se sentindo chamado também a agir contra a injustiça em alguma esfera da sociedade, não sabe como fazer. Clame a Deus, seja encorajado pela palavra de Deus, que nós não somos convidados à apatia, mas sermos agentes de transformação. Seja qual for a sua situação, a mensagem de Deus através do profeta Abacuque é clara. Deus está no controle e a justiça prevalecerá. Por isso eu encerro esse sermão com um chamado a uma fé renovada, mas também à ação. Que possamos ser um povo que não apenas confia na justiça de Deus, mas também, por confiar nessa justiça, age como seus instrumentos de justiça e misericórdia no mundo. Que a nossa vida, que a minha vida, a sua vida, reflita a esperança e a fé que temos em um Deus que prometeu e que cumprirá a sua palavra. Que um dia todo mal será aniquilado, toda injustiça cessará e viveremos eternamente com Ele, onde a paz, o amor e a justiça governarão para sempre. Amém? Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui e de sermos não somente confrontados, mas confortados com a Tua palavra, de que temos a certeza de que o Senhor é justo e que o mal que nos assola, a injustiça que nos atormenta, um dia ela acabará, que o Senhor não deixará impune, mas o Senhor trará novos céus e nova terra. O Senhor há de julgar com justiça o mal. Obrigado, Senhor Deus, porque antes nós éramos alvos da Tua ira, porque pecamos, porque transgredimos e desobedecemos ao Senhor. Mas diante do Teu infinito amor e misericórdia, Jesus Cristo foi à cruz em nosso lugar e enfrentou o sofrimento em nosso lugar. Por isso nós rendemos glórias a Ti, rendemos adoração a Ti e queremos devotar toda a nossa vida ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor Deus, por tamanha misericórdia dedicada a nós, pecadores, indignos, Senhor Deus, de tão grande amor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tanto nos amou, que de inimigos nos fez Teus filhos. E por isso hoje nós estamos aqui reunidos em Teu nome, em torno da Tua palavra, para adorar ao Senhor e celebrar a Ti. Te peço que, se porventura há pessoas aqui que ainda não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que talvez estejam canalizando a sua sede e fome de justiça a uma justiça própria, a força do seu próprio braço, a uma indignação, Senhor Deus, contra a injustiça no mundo, mas ainda não se percebeu
como também injusto e pecador, que o Senhor possa levar quebrantamento e arrependimento a esse coração, e entender que de injusto, de mal, ele pode se tornar seu filho mediante a tua graça e o teu amor. Que o Senhor possa fazer a obra nesse coração e nessa mente, que o Senhor possa abrir esse coração, e que teu Espírito Santo possa transformar, dar a ele, Senhor Deus, um novo nascimento. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.